Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao Papo de Primeira, podcast oficial da Primeira Igreja Batista de São Luís. E hoje nós temos um episódio muito especial. Nós vamos ter a oportunidade de conferir um pouquinho daquilo que aconteceu no último fim de semana aqui na PIB. Nós tivemos a conferência da cidade e tivemos a participação de muita gente, de muitos pastores de igrejas que têm contribuído para o avanço do reino aqui em São Luís. E, em especial, hoje nós vamos poder conferir a palestra do pastor Dilvan. O pastor Dilvan é pastor da Igreja Presbiteriana em Chácara, Brasil, e tem desenvolvido um ministério também muito importante de plantação de igreja em lugares difíceis. E o tema da palestra que nós vamos assistir é exatamente esse: Igreja em lugares difíceis. Se por algum motivo você não pôde estar aqui no fim de semana, nós vamos deixar aqui um pouquinho daquilo que aconteceu na conferência da cidade, então que Deus possa te abençoar, que você possa ser edificado também com essa oficina. E não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe e fica aí com a palestra do pastor Dilvan. O foco da nossa igreja hoje é plantar igrejas nos lugares mais pobres, violentos e remotos, que faz parte do nosso ministério do Igreja em Lugares Difíceis, né? Então, a pergunta hoje é: por que entre os pobres? E eu queria começar com uma pergunta: o que é pobreza? Como é que você entende pobreza? Tá? Vamos lá? Quem pode começar aí? O que é pobreza para você? Escassez de algum recurso, seja ele físico, mas também de outras questões, mas escassez. Escassez, né? Falta de recursos, especialmente. O que mais? O que é pobreza? Tem a pobreza do espírito. Tem a pobreza do espírito, falta de conhecimento da palavra. O que mais? O que é pobreza? Quando se pergunta assim, o que é ser pobre? O que é pobreza que a gente entende como pobreza? Pobreza como dor, sofrimento. Dor, sofrimento, fragilidade, ok? Falta, né? Falta de algo, né? Ou de alguém até, né? Então, assim, geralmente, esses são conceitos que a gente carrega sobre pobreza, né? Como é que faz para passar? É só tocar aqui, Esse negócio muito moderno assim, eu não sei não, entendeu? Oi? Então, assim, segundo a iniciativa brasileira da aprendizagem por um mundo sem pobreza, ela define pobre como todo aquele... Alguém pode ler para mim? Todo aquele cujo nível de renda ou condição per capita de sua família ou domicílio ficasse abaixo do mínimo essencial para suprir necessidades humanas básicas. Esse mínimo é... Não está aparecendo o resto aqui, né? Pular, né? Oi. Esse mínimo é... Usualmente chamado linha da pobreza, né? Segundo o Banco Mundial, 767 milhões de pessoas, ou 10,7% da população mundial vivem abaixo dessa linha da pobreza, que seria de $1,90 por dia por pessoa, né? Ou seja, você tem aí quase metade da população mundial. 3,4 bilhões de pessoas, além desse número, 3,4 lutam para sobreviver. 3,4 bilhões de pessoas no mundo todo, né? Há um livro que foi lançado pelo Steve Colbert, né, e Brian Ficker, chamado Quando Ajudar Machuca. Esse é um livro fantástico. Eu acho que todo mundo deveria lê-lo, né, porque ele faz uma análise de 60 países no mundo, 60 países pobres. Eles fazem entrevista com essas pessoas perguntando o que é pobreza. E essas foram algumas das respostas que tivemos, né? Para o pobre, quem pode ler para mim? Na Moldávia. Para o pobre tudo é terrível. Doença, humilhação, vergonha. Nós somos inválidos. Nós entendemos tudo. Nós dependemos de todo mundo. Ninguém necessita de nós. Nós somos como um lixo do qual todos querem se livrar. Ok. Guiné-Bissau. Quando não tenho algum alimento para levar para a minha família, peço emprestado, principalmente aos amigos e vizinhos. Sinto-me envergonhado na frente das minhas crianças quando não posso ajudar a alimentá-las. Não me sinto bem quando estou desempregado. É terrível. Na Letônia. Nos últimos 2 anos, não celebramos nenhum feriado. Não podemos suportar convidar alguém para a nossa casa
e nos sentimos desconfortáveis visitar outros sem levar algum presente. A ausência de contato deixa a depressão, cria uma sensação permanente de infelicidade e um sentimento de baixa autoestima. Uganda. Quando alguém é pobre, se cala em tudo, se sente inferior. Ela não tem comida, está à fome em sua casa, sem roupas e sem progresso na família. E Camarões. O pobre tem um sentimento de falta de poder e uma incapacidade de se fazer ouvir. Okay. O que essa pesquisa mostra para nós, né? Quando você faz essa pesquisa em países desenvolvidos, a resposta vai ser falta de recursos, falta de dinheiro, né? Falta de coisas, né? Habitação, remédio. Pessoas de nações pobres descrevem pobreza em termos de sentimentos. Vergonha, depressão, falta de esperança, ausência de poder, humilhação, isolamento social, falta de ser ouvido. A pergunta é, com qual desses conceitos de pobreza a gente tem que trabalhar? Com que tipo de conceito a gente tem que trabalhar quando vamos levar o evangelho a pessoas pobres, a comunidades pobres, plantar igreja onde a maioria das igrejas não quer ir? Como que a gente consegue responder essa questão mais básica sobre pobreza, vai determinar todos os ministérios da nossa igreja? Se a gente entender e partir do princípio correto e real, todo o ministério da nossa igreja vai ser baseado na ideia e no princípio que nós partimos. Se partirmos com a ideia errada, teremos o ministério trabalhando de forma errada, ok? Então, assim, o que você pensa sobre a causa da pobreza? O que causa a pobreza no mundo? Vamos lá. De onde vem isso? Por que existe tanta gente pobre no mundo? O princípio de todos os males, pecado. O princípio de todos os males, o pecado, né? Para alguns, assim, vai dizer, de onde vem a falta de educação? De onde vem a injustiça social? De onde vem a ausência de recursos financeiros? Pecado. Sem dúvida nenhuma. Se nós não entendermos, de fato, a pobreza, nós não saberemos como evangelizar o pobre. Se nós não entendermos de onde vem, da sua raiz, o que é de fato ser pobre, a gente não vai saber trabalhar com eles. Então, os problemas nessas áreas da pobreza, elas não são resolvidas facilmente. Eles não serão resolvidos por uma equipe de missão de 2 semanas, uma equipe de missão de curto prazo. Não vão ser resolvidos por abordagem de problemas sociais. Não é assim que se resolve o problema deles, tá? Um médico, ele pode cometer 2 erros. Quais são? Um médico. Como é que o médico pode cometer 2 erros com a gente, com o paciente? Qual seria um erro deles? Não aplicar o remédio correto. Diagnóstico errado. Perfeito, é isso, né? Então são 2 erros clássicos, né? Tratar os sintomas da condição sem tratar de fato a doença, né? Porque febre, o que é febre? Vamos dar um remédio para a febre. Febre é um sintoma de algo que está errado. Então, um médico que faz o diagnóstico errado ou o médico que só trata os sintomas. Das 2 formas pode levar o paciente à morte, não é? Então, o mesmo acontece com nossos esforços, muitas vezes, para ajudar o pobre. Se a gente tratar apenas os sintomas da pobreza, ou se a gente diagnosticar erradamente a causa da pobreza, em vez de ajudar, nós vamos atrapalhar e machucar, né? Então, eles não precisam apenas de pão, eles precisam de pão, mas não precisam apenas de pão. As pessoas vão me perguntar isso, né? Pastor, quando a gente vai plantar a igreja em lugares pobres, a gente deve dar a cesta básica, a gente deve dar alguma coisa? Eu sempre digo, é claro. Eles estão precisando, você tem que dar. Jesus não discute isso na Bíblia, não é? As pessoas tiveram fome, ele fez o quê? Multiplicou o pão, ok? Atender uma necessidade, certo? Então, não é que a gente não possa fazer, mas essa não é a principal necessidade deles, tá?
Porque a gente pode dar roupas, a gente pode dar emprego, a gente pode dar comida, e eles vão de barriga cheia para o inferno. Ok? Então, qual é o problema de fato que a gente tem que atacar? Então, assim, o que a gente precisa é pensar numa estrutura bíblica para a plantação de igrejas em lugares de extrema pobreza e de grande violência, né? Então, é sobre isso que a gente está pensando aqui hoje, tá? Então, o que as escrituras de fato ensinam sobre a natureza da pobreza? A gente pode pensar, então, em alguns textos bíblicos, né? João, capítulo 12, verso 8. O que diz, por favor? Os pobres sempre estejam convosco. Ou seja, a nossa missão não é aliviar a pobreza, porque os pobres sempre estarão conosco. Eu gosto de dizer lá no nosso trabalho, nas palafitas, eu não quero que essa igreja cresça, eu quero que ela diminua. Ou seja, eu quero que os moradores venham para Cristo, entendendo Cristo, eles vão saber que aquele lugar não é um lugar bom para criar seus filhos, onde não há nenhum tipo de recurso sanitário, né? Muita violência, drogas, aquele não é ambiente para criar meus filhos, né? Nos caminhos do Senhor. Então eu quero que eles venham para Cristo, saiam dali e procurem outro lugar e levem o evangelho para onde forem, tá? Mas eu não quero que aquela igreja cresça. E outro fator é quando geralmente os irmãos que estão trabalhando no grupo plantador, pastor, as meninas, elas estão conosco, receberam o evangelho, mas agora estão indo lá para a Igreja Batista, né? No domingo ou no dia que são convidados. Eu digo, louvado seja Deus. Missão é parceria, não é? Missão é parceria. Eu quero que sejam crentes do Senhor Jesus Cristo, né? Que caminham com o Senhor. Nós somos uma mesma família, ok? Louvado seja Deus, que estão lá. Graças a Deus não estão na Universal, né? Estão lá com os batistas. Mas eu digo sempre isso, olha, acontece é que os pobres sempre estarão conosco. Essas pessoas podem estar aqui hoje, receber o evangelho, sair daqui. Amanhã vai ter outros pobres aqui no meu lugar. Eles saem dessas casas, outras pessoas vêm para cá. Pra vocês terem uma ideia, o governo construiu casa para eles, apartamento para eles. Muitos foram, passaram lá um pouco tempo, deixaram e voltaram para morar nas palafitas. Ou venderam a casa, ou alugaram para alguém e foram viver lá. E quando eu converso com a Elizabeth, por que você fez isso, gente? Você estava lá com saneamento básico, certinho, banheiro, com tudo. Ah, pastor, muito pequeno, tem 5 filhos. Eu digo, entende isso? Né? Mas os pobres sempre estarão conosco. Então, nosso papel não é aliviar a pobreza, que a gente nunca vai conseguir. Nós não vamos conseguir acabar com a fome no mundo. Nós não vamos conseguir acabar com a pobreza no mundo. Então, nosso papel efetivamente não é esse. Ok? Segundo versículo, 1 Pedro 1,18. Ou seja, os bens materiais, eles são temporários. Ok? São temporários. É para um tempo. É para aqui e agora. A nossa vida não é para aqui e agora. A nossa vida é para onde? Para a eternidade. Ok? Então, os bens materiais são coisas temporárias. Terceiro, é Apocalipse 2,9. Ou seja, nós temos uma esperança futura para apresentar. Ok? Uma esperança futura para apresentar. Então a gente precisa saber que antes da queda, Deus estabeleceu, deve ser assim, Deus estabeleceu 4 relacionamentos fundamentais para o homem. 4, né? Quais foram esses? Primeiro, um relacionamento com Deus. Quando Deus criou o homem, ele deu ao homem este relacionamento, o relacionamento com Deus. Qual é? O nosso chamado principal. Fomos chamados para glorificar Deus. Todas as pessoas, né? Foram feitas à imagem e semelhança do seu Criador. Então, o chamado para a humanidade é essa. Fomos chamados para glorificar Deus e desfrutar da presença dele para todo sempre. Segundo, relacionamento é conosco, né? Consigo mesmo, ok? Então, cada um de nós reflete essa imagem de Deus de uma maneira pessoal. Nós somos portadores da imagem do nosso Senhor. Relacionamento comigo. Terceiro relacionamento é com o outro, né? Nós somos criados para a comunidade, criados para um relacionamento amoroso entre os seres humanos, ok? Então nós fomos feitos para vivermos em comunhão um com os outros. E relacionamento com a criação. Gênesis capítulo 1, irmãos, verso 28 ao 30, ainda permanece para nós, ok? Somos chamados a serem bons mordomos da criação.
De vez em quando, pastor, meu cachorrinho está doente, eu posso orar por ele? Eu digo, rapaz, Deus deu para você cuidar desse negócio. Então ore por ele, tá? Eu sempre digo na igreja, não sou pai de pet, mas sou apaixonado pelo meu cachorro, né? Então se tiver doente, tem que levar no hospital, né? Na clínica lá, na veterinária, gastar dinheiro que gasta dinheiro, né? Meu cachorro gasta o mesmo dinheiro que eu gasto para a sogra, para minha sogra, sabia disso? É o mesmo colírio que eles usam, elas dois usam. Eu amo minha sogra, gente, por favor, né? Mas tá gravando aí, né? Mas o colírio que ele usa é o mesmo dela. Quando acaba o dela, eu corro na geladeira, pego o dela e boto no olho dele, né? Então assim, tomara que ela não me veja fazendo isso, né? Mas a ideia é, nós somos chamados para cuidar da criação, né? E a gente está vendo aí como a gente está não fazendo a coisa correta, né? Então, quando a raça humana ela funciona adequadamente nesses 4 tipos de relacionamentos fundamentais, tudo anda bem. Mas só que ninguém consegue fazer isso. É por isso que tudo está corrompido, ok? Tudo está corrompido. Com a queda do homem, tudo se corrompeu. Então a pobreza, o que é pobreza? Pobreza é resultado de relacionamentos quebrados, né? Relacionamentos quebrados, que não são justos, que não funcionam, que não são para a vida, que não são harmoniosos, que não são agradáveis. Então o que é pobreza, gente? Pobreza é a ausência de paz em todos os seus significados, a quebra dos nossos relacionamentos. Então a pobreza não é apenas um problema único, não é resolvida de uma forma única, somos pobres, todos nós, se houver falta de harmonia entre esses relacionamentos fundamentais que Deus criou. Então se a gente sabe que nós somos seres que temos esses relacionamentos quebrados, então de alguma forma, todos nós somos o quê? Pobres, tá? Esse é o sentido bíblico correto, né? Em um sentido bíblico, a pobreza ela é uma condição humana universal. Não conhece limites geográficos, não tem limites sociais, nem tampouco financeiros. Pode afetar áreas e pessoas de maneiras diferentes, mas afeta a todas as pessoas, tá? De uma forma ou de outra. Significa, então, que quando a gente pensa na pobreza, a gente tem que pensar em todos nós como pobres. Todos nós. Todos temos algum tipo de pobreza. Somos todos necessitados, somos todos falidos, apenas afetados pela pobreza de maneiras diferentes. Tá ok? Então essa é a regra de ouro para trabalhar com a plantação de igreja entre os pobres, de evangelizar o pobre. Tá? Esse tem que ser o nosso ponto de partida. Quando a gente pensa em comunidades carentes. Estamos todos falidos, participamos de algum modo de comunidades, de famílias, de igrejas devastadas pela quebra dos relacionamentos, tá? Precisamos então de conserto. Então esse é o cuidado que nós temos quando a gente avança ou pensa ou inicia um trabalho de plantação de igrejas entre os pobres, ou mesmo de sermos luz entre eles, tá? Não podemos começar querendo consertar todas as coisas daquela comunidade, tá? Na verdade, o mundo todo precisa de conserto, a gente não vai conseguir consertar o mundo, tá? Então, assim, estar em missão numa comunidade pobre significa, de verdade, que você dizer para eles, vocês não estão bem, eu também não estou, mas Deus pode consertar nós dois. Amém? O que eu faço com uma frase dessa, quando eu digo isso? É o quê, filho? Precisa anotar? Pode anotar, né? Você não está bem, eu não estou bem, mas Jesus pode consertar nós dois. O que você faz quando fala isso? O que você está dizendo para a pessoa? Somos iguais. Perfeito. Somos iguais. Exatamente. Também gera aproximação. Então nós devemos ter certeza de que estamos apresentando as boas novas. E não a ideia de que nós somos melhores que os moradores daquela comunidade, porque eles estão ali e eu não moro ali. Nós somos iguais. Eu gosto muito de um texto que a gente lê, que nós somos mendigos que descobrimos aonde há pão. E podemos falar a outros mendigos. Onde há pão, perfeito. É isso mesmo, né? Então a pessoa que deseja ajudar nas áreas carentes tem que encorajar os necessitados a enxergarem a si mesmo não como vítimas, mas como pecadores, como nós, ok?
não são vítimas da sociedade, né? Não são vítimas, porque eu escutei uma coisa muito interessante num quilombo, né? Então, geralmente, aqueles quilombos onde tem alguma ação de ONGs ou coisa parecida, eles gostam muito da bandeira nossos antepassados, nós estamos nessa situação porque os nossos antepassados foram escravizados, não tivemos condições e tudo mais. Eu escutei, geralmente a gente trabalha com os quilombos mais afastados, aqueles que não têm ação de ONG, que não tem escola, que não tem nada, né? Então lá eu escutei de um senhor, já idoso, um ancião da comunidade. Ele disse assim: quem foi escravizado foram os nossos antepassados, há tempos e tempos atrás. Não somos nós. Eu sou brasileiro, moro no quilombo, descendo de escravos, mas foram meus antepassados que foram escravizados. Nós não somos escravizados. Okay? Então, se isso para mim foi a virada de chave no trabalho com os quilombolas, né? Esse tipo de entendimento. A mesma coisa na África. Na África eu reuni, eram 50 pastores, 50 alunos. Fiz um círculo com ele, fui perguntando assim: qual a maior necessidade da igreja africana? O que vocês acham que foi a resposta da maioria? Falta de quê? Dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Um ancião, que até usa bengala, né? Seu Pedro levantou, irmão Pedro Mussac disse assim: a África é pobre. Como a gente pode esperar que a igreja seja rica? Nós vivemos com aquilo que Deus nos deu. Ponto. E se sentou. Maravilhoso, né? Então, quando a gente começa a entender qual o diagnóstico correto da pobreza e o porquê existe a pobreza, a gente consegue trabalhar de uma forma melhor, tá? Então, a ideia é assim: nós cometemos pecados porque somos pecadores. Não é porque eu sou homem, tá? Errou porque é homem, né? É humano errar. Não, é desumano errar. Porque quando eu erro, eu estou me afastando da imagem e semelhança da qual eu fui criado. Eu estou sendo menos humano, ok? Porque o homem foi chamado para refletir a glória de Deus e mais semelhança de Deus. Então, se eu peco, isso me afasta da imagem que eu sou. Então, eu deixo de ser humano. Eu sou menos humano quando eu erro, né? Então, vamos parar com essa ideia de que errar é humano, né? Errar é desumano, ok? Então, assim, quando a gente comete pecado, porque a gente é pecador, que vive em rebeldia para com o nosso Criador. E Deus, ele se ira com o pecado e se ira com o pecador. Se ira tanto que manda para o inferno. Não é assim? Ok? Então, se Deus é de amor, se ele é de amor, ele não vai mandar para o inferno, mas ele manda para o inferno. Então, ele se ira tanto com o pecado quanto o pecador. Por isso, ele disciplina o pecador. Ok? Então, sua ira é contra nós e ele não alivia nem um pouquinho, não. A porta de entrada, ela é o quê? E continua estreita. Não teve reforma na porta, não aumentou um pouquinho a porta, não. Continua estreita, ok? Por isso que a gente precisa entender que muitas maneiras pelas quais as igrejas respondem à pobreza hoje aumenta a sensação de fragilidade das pessoas. A gente, às vezes, machuca mais do que ajuda, ok? Então, não é verdade, irmão? Grande parte do trabalho em áreas economicamente carentes se baseia em quê? Ação social, né? Assistencialismo, né? O entendimento errado de como enfrentar a pobreza. Então a gente necessita repensar, eu penso assim, repensar completamente as ações que fazemos em relação aos mais carentes, ok? Entender como deve funcionar o Ministério de Misericórdia de uma igreja, né? Porque a ação social ela é parceira da missão. Elas andam juntas, ok? Andam juntas, mas precisamos entender como trabalhar os ministérios de misericórdia da nossa igreja, para que, na verdade, ajude e não machuque, tá? O problema em muitas igrejas onde existe ministério para comunidades pobres é que estão fazendo mais mal do que bem, ok? Então, como deve funcionar o trabalho do Ministério de Misericórdia? Ele possui 3 áreas fundamentais. Todo o Ministério de Misericórdia precisa pensar nisso. Trabalhamos com comunidades pobres a partir de 3 áreas. A primeira é a área do alívio. O que acontece aqui? Nessas circunstâncias, os materialmente pobres são verdadeiramente incapazes de se ajudar, de ajudar a si mesmos, ok? Eles precisam de uma ajuda temporária da igreja, tá? De uma ajuda imediata da igreja. Então, o alívio,
ele só é apropriado quando as pessoas mergulham, estão mergulhadas numa espiral, uma espiral descendente, né? De pobreza, cada dia mais pobreza, sem condições de levantar a cabeça, sem condição de reagir, sem condição de se ajudar. Geralmente isso acontece, por exemplo, quando aconteceu com a pandemia, né? Com a pandemia, ou, sei lá, um acidente natural, como meus alunos em 2019, o ciclone Idai entrou em Moçambique, através da cidade de Beira, né? Lá eu tinha 25 alunos. 75% da cidade foi arrasada pelo Idai. Muitos mortos, muitos mortos. Nossa, na igreja mesmo lá, de alunos morreu membros da igreja. Uma senhora que estava grávida, a parede caiu, foram se proteger dentro da igreja, a parede caiu por cima dela, matou ela, o bebê. Então, assim, foi terrível. Então, foi um tempo de ajuda humanitária. Eles estavam sem nada. A lavoura toda foi arrasada, tudo que eles plantaram durante o ano se perdeu. Então, eles não tinham como reagir. Esse é o momento do momento do alívio, não é? É quando você entra numa comunidade e você auxilia aquelas pessoas a saírem desse momento ou atacar esse momento de alívio que eles precisam muito, porque não tem como reagir a isso, tá? O que acontece o segundo passo é a reabilitação, perdão, né? Nessas circunstâncias, as pessoas começam a participar do retorno às condições que tinham antes, tá? E a igreja ela é um braço nesse sentido, né? De ajudar as famílias, de ajudar os necessitados a saírem daquela situação que estão e começar a progredir na vida, né? Quem sabe voltar até a ter os recursos que antes tinha, antes de passar pela crise, tá ok? Desenvolvimento. Nessa circunstância, as pessoas, né, participam da melhoria de suas vidas, além daquilo que viviam antes. Consegue agora desenvolver muito mais, tá? Passar do ambiente, das circunstâncias e recursos que tinham para algo mais, para algo maior. E isso também com o braço da igreja. Infelizmente, muitos cristãos não reconhecem esses 3 pontos do trabalho de misericórdia. Muitos cristãos não reconhecem isso e tentam operar apenas no modo alívio. Geralmente, o Ministério de Misericórdias trabalha apenas no modo de alívio e não tem planos para ir além disso, ok? Planos para ir além disso. Então, ao simplesmente nós distribuirmos recursos materiais para as pessoas aí de baixa renda que são capazes muitas vezes de ajudar a si mesmas, sabe? De lutar, de trabalhar, não é? Igrejas e ministérios contribuem para o sentimento de vergonha nessas pessoas, de mantê-los nesse mesmo tempo e situação de alívio por anos e anos. Ademais, muitos ministérios de misericórdia exercidos pelas igrejas do nosso país trabalham em comunidades carentes com a mentalidade do alívio durante anos, irmãos, quando já deveriam ter transferido essas pessoas pelo menos para a reabilitação, ok? Já avançados em outros lugares, como a gente viu em João, capítulo 12, verso 8, porque os pobres sempre o tendes convosco. Sempre tem. Pode, gente, porque vocês não me disseram isso antes, rapaz. Olha aí, rapaz, que coisa boa. Como é que vai para a igreja isso aqui? A igreja batista está agora. Depois diz que Presserina que é rico. Então, percebam, a necessidade que as cidades têm, por exemplo, dos restaurantes populares, já apresenta para nós isso. Os pobres sempre estarão conosco. Ok? Diga, meu. E aí, falou que a gente se deixa influenciar pela própria igreja, porque nós estamos num sistema governamental que não quer tirar as pessoas da que trabalha justamente desse mesmo estilo, né? Somente do alívio, porque eu mantenho essas pessoas o tempo todo dependentes de mim. E aí é muito bom para bater foto e botar no Instagram. Não é? Diga, meu irmão. Pastor, a gente está inserido lá na Itália, Canto Verde ali, você já ouviu falar, né? Sim, já. E quando a gente chegou lá, lá tinha foi para o TEP, social, Uhum. e depois a igreja ficou, mas no meio social, né? Quando nós chegamos lá, 5 anos atrás, quando ela estava mais de 10, ela falou cestas básicas, tudo
vezes. Uhum. E aí eu entendi que a gente está alimentando as pessoas para vir para baixo, né? E aí passou a achar das pessoas que eles reconhecer eles mesmos. Isso. Né? E a gente foi trabalhando isso. Hoje, a gente às vezes fica depois da assistência, faz isso praticamente. Numa necessidade. Perfeito. O pai da família morre, a senhora fica viúva, separada, aí eu não venho, é difícil de eu me acompanhar aqui já na igreja. A própria comunidade se levanta e faz a própria cesta básica. Perfeito. Isso. Então a gente tem que trabalhar, você tem que falar muito dessa pessoa, às vezes a gente tem um olhar de olhar para as pessoas como pessoas miseráveis. Muito forte, que não podem conseguir lutar. É isso. Você falou um negócio que é muito importante também anteriormente, que é você conhecer aonde você vai ser, você está, você vai na igreja, que como é que funciona. E lá é uma área muito também, uma área de pessoas vulneráveis, drogas, tudo enquanto. E aí a gente tem visto o quanto Deus tem trabalhado ali naquela comunidade, né? E a gente tem perguntado. E ontem eu recebi outra notícia, fiquei na igreja, numa oração. Agora tem um menino que tem 10 anos, estava usando aqui rapidinho, e ele veio da terceira geração de pessoas de Macumba, né? E aí ele foi para a igreja, eu cuidando dele e tal, e aí um dia a mãe dele proibiu dele na igreja e foi e abriu o carro e levou umas ripadas na boa nas costas, porque estava indo para a igreja. Ele continuou depois, cuidando dele, se afastou, sumiu. E aí eu fui lá na igreja, então ele falava, mas cadê frental, comigo? Eu vou ter que ir lá. Ele disse, rapaz, não vai, que ele agora está se cuidando mais, porque ele vai continuar, que ele é o filho mais velho da terceira geração, e ele vai seguir o ritual. E aí naquela hora, cadê o outro? Aí eu falando aí, quando eu cheguei lá na igreja, eu estou abrindo o portão da igreja, quando ele fala, ele disse, aí pastor, porque eu era ele, eu estava assistindo, na cabeça baixa. Ele disse, aí, se tudo bem, aí tem que dar um abraço, eu abracei e tal. Ele disse, pastor, eu decidi que a partir de domingo eu vou voltar para a igreja, tomar café, eu estar aqui firme na igreja. Glória a Deus. Aí eu disse, tu estava para onde? Ele disse, como é que tu decidiu voltar para a igreja? Ele disse, fulano tal, foi lá em casa, falou para mim que o evangelho é importante para mim, que Cristo é Pedro, gostar de mim, que me amar e que eu tenho que voltar para a igreja. Aí eu fiquei assim comigo, eu nem pensei, né? O calor pequeno, né? Foi lá e pegou para ele lá, através lá do colega dele. Olha só. Vai para Então, acho que é muito importante a gente conhecer aonde está para Sim. Porque aquilo que você oferece desde o início é aquilo que vai manter a pessoa até o final. Se você oferece, a pessoa vem pela cesta básica, ela vai se manter pela cesta básica, não pelo evangelho em si. Tá? Então a gente precisa pensar muito isso. E quando eu penso aqui, por exemplo, não existe coisa mais triste de você ver, por exemplo, restaurante popular, lá perto da minha casa tem um, né, ali na Vila Luizão, e você perceber gente com carrão parando para pegar a comida lá. Gente assalariado, entrando na fila para pegar a comida, porque é R$1 a R$2, né? Que pode comprar seu próprio alimento, tá? Entrando nessas filas. Então isso é terrível, isso é uma farsa. E muitas igrejas estão nessa farsa. Diga-me. Pastor, essa questão que eu falando que as pessoas ficarão pelo que eu ofereci primeiro. E quando a gente chega numa comunidade, a urgência maior é, por exemplo, se tem ali gente necessitada, passando fome, é suprir logo essa necessidade ou de alguma forma tentar deixar claro a comunidade que o evangelho é primordial naquela comunidade. Então, como é que se dá esse equilíbrio de suprir a necessidade física urgente daquela comunidade? Porque aquilo vai ser primeiro. Sim. E posteriormente, como é que a gente faz essa... Não é um primeiro do que o outro, é com. A assistência social que a igreja faz, ela é uma plataforma para que eu suba nela e pregue o evangelho. Ela não é um fim em si mesmo. Então, é necessário que a ação seja feita de tal forma que se entenda. Isso está acontecendo porque Cristo me ama
E ele ama você através das minhas ações. Lembra que a palavra diz que pelas nossas obras eles saberiam quem é o Senhor? Então as minhas obras aparecem nesse sentido. Não sou eu fazendo, não é o pastor Ilvan, é a igreja do Senhor Jesus. Então ela vem junto com o evangelho. Nosso pinta-casa lá acontece enquanto estão pintando, estamos apresentando o evangelho dentro das casas para as pessoas, distribuindo Bíblia, né? Levando o evangelho do Senhor, junto, claro, com a necessidade que se impõe ali para nós naquele momento, né? Então a gente precisa sempre lembrar disso, que o evangelho deve brilhar mais, porque isso é uma forma para que o evangelho seja pregado, é uma forma de contato com alguém para que eu possa me aproximar, mas isso não pode ser o fim em si mesmo, onde todo final de semana, todo dia, toda hora, sem que eu saia do alívio e entre para a reabilitação ou desenvolvimento, que eu apresente uma forma de ajudá-los a progredir. O que a gente faz na África, por exemplo, em Moçambique? As igrejas na África, uma das lições que eu dou é de desenvolvimento comunitário. É a igreja local se apresentar como um resultado, uma resposta para aquela comunidade. Então, coisas simples, sem muitos recursos financeiros, que podem fazer grande diferença numa comunidade. Por exemplo, ensinar a alfabetização, né? Ser um instrumento para ensinar as pessoas a ler e escrever. Isso vai fazer com que eles envolvam na vida, possam conseguir até alguns empregos melhores, né? Lá a gente faz plantação de horta comunitária na igreja. Então a plantação é para atender os membros da igreja e a comunidade ao redor, né? Então ações, a gente compra, a última vez que eu fui agora, comprei lá máquinas de costura para uma comunidade pobre, uma igreja pobre lá, para que pudesse ensinar as irmãs a costurar e então costurar roupa para as crianças que não têm roupa para vestir, né? Então, coisas simples em que uma igreja se torna um instrumento de Deus para desenvolver a comunidade, entende? Então, essas coisas são feitas com o evangelho sendo apresentado, né? Porque Cristo fazia assim, né? Então, eu gosto de dizer assim, por que Cristo veio primeiro para os pobres, gente? O que vocês acham? Porque ele foi para os palácios? Não. Ele pregou aos pobres. E eram promessas desde o Antigo Testamento, não é? Então, por que primeiro aos pobres? Já pensaram nisso? Lembre que tudo que acontece na Bíblia, todas as ações nas Escrituras, tanto das profecias, as festas, tudo apontava para Jesus. E nenhum milagre que Jesus faz, nenhum deles é à toa. Tudo tinha um propósito. Quando você pega o Evangelho de João, ele registra 8 milagres, cada um diferente do outro. Cristo alimentou a multidão 2 ou 3 vezes, pelo menos. João só apresenta uma. Cristo curou muitos cegos. Ele só apresenta um, né? Então, tudo tem um motivo e um porquê. Então, por que primeiro aos pobres? Se ele viesse aos ricos em primeiro lugar, o que iria acontecer? O que as pessoas iriam entender com isso? Além disso, o que o rico acha? Ele precisa de alguma coisa? Mas tudo que vem para ele, ele merece receber, porque ele tem. Então as pessoas entender que o evangelho veio para a gente porque a gente merece, a gente é rico, ok? A gente, isso fez os fariseus e os escribas, né? A gente são os obedientes da lei, então era para nós. Mas primeiro vai para o pobre. O pobre tem como dar alguma coisa para você? Não tem como retribuir. É de graça, não é? Então o evangelho é de graça. Então quando Deus faz isso, ele também está mostrando às pessoas, né? O evangelho, ele é não para quem merece, não para os sãos, mas para os doentes, os necessitados. Ele está dramatizando o evangelho quando apresenta primeiro aos pobres. Pode falar, irmão. Então, pastor, quando o senhor fala que o evangelho veio primeiro aos pobres, eu entendo que Jesus, quando ele iniciou o seu ministério lá na Galileia, ele pregava às pessoas, assim, não necessariamente pobres, entendeu? Sim. Ele procurava as pessoas necessitadas da comunidade dele, por exemplo, para pregar. Eu entendo que ele pregava a todos. Ele ia nas sinagogas, é o que vai dizer lá no começo dos evangelhos. Então, assim, ele também ia nos locais públicos de pregação da palavra. Sim. Né? Ou nos locais onde se reuniam os religiosos, por exemplo. Mas ele sentava com eles para falar do evangelho para eles. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Então, assim, não que, tanto que ele vai para Nicodemos, ricos também vieram, né? Também vieram. Esse não é o ponto. A mesma coisa assim, porque primeiro aos judeus e não aos gentios? Porque primeiro ele foi aos judeus, mas não deixou de falar do evangelho para gentios também. Ele já foi fazendo isso como uma profecia de Atos 2.
Mas o que diziam as profecias do Antigo Testamento? Primeiro aos pobres. Isaías, né? Ezequiel, todos lá. Primeiro aos pobres, nesse sentido, né? Não de que não fossem para todas as pessoas, e a oferta é para todas as pessoas. Mas ele dramatiza o evangelho inicialmente, levando aos pecadores e necessitados. Ele sentava à mesa com pecadores e pobres, né? Mas não deixou de falar para todos. Esse é o ponto, né? Mas o evangelho começa a ser aplicado ao coração daqueles que mais necessitavam. Leprosos, mulheres, a mulher samaritana. Então foram essas pessoas que eram gentios também, né? Olha que legal. E que ele começa a falar do evangelho e alcançar essas pessoas inicialmente. Inicialmente, não que fosse apenas para elas, ok? Então era apenas uma dramatização e um cumprimento de profecias, né? Que ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele veio para os pobres necessitados. Isaías fala sobre isso, Joel, não é? Então você tem profecias falando sobre isso. Ele veio cumpri-las nesse tempo, né? Mas o evangelho é para todos, ao ponto que você chega em livro de Atos, você tem gente rica e gente pobre recebendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Mas inicialmente, ele vem para sentar o pé na poeira. Ele vem para humildade, nasce como pobre. Por favor, entenda uma coisa, aqui não é evangelho social, não é missão integral que eu estou falando, entendeu? Então, é um cumprimento de profecias. Então, ele vem para dramatizar o evangelho. O evangelho é para aqueles que não têm o que retribuir, inicialmente. E depois, então, para todos, né? Então, assim, você tem gente rica e gente pobre já chegando. Mas, para quem ele chegou primeiro? Para quem ele comunicou primeiro o evangelho? Entende? Então, é nesse sentido, assim. Mas não de que fosse o impedimento para que os ricos viessem também, porque ele começa pregando nas sinagogas e depois vai puxando de poeira, né? Foi assim que ele fez. Alguém levantou a mão? Sim. O raciocínio seria mais ou menos o seguinte: mostrando para a humanidade como a humanidade é pobre, ele prega primeiro os pobres. Perfeito, é isso aí. Esse é o raciocínio. A dramatização do evangelho se faz nisso, né? Tanto que a gente falou aqui, né? A pobreza ela é universal. Ricos e pobres, né? Mas assim, apresentando às pessoas que o evangelho é de graça. Você não tem o que dar, né? Que é o que ele vai dizer lá aos pobres de espírito. É a ideia de um necessitado que está de joelhos clamando, eu preciso desse pão. Então esses são os pobres de espírito, né? Então é uma dramatização mesmo do que é o evangelho. O evangelho é isso, mas é para todos aqueles que o recebem como Senhor. Eu gosto de uma frase que a rainha da Inglaterra disse, né? Ela disse assim, que ela dava graças a Deus por aquele versículo que diz assim, nem muitos poderosos, né? Ela diz assim, eu estou nesse meio desse nem muitos, né? Então não é para todos. Aqui você não tem muitos poderosos dentro dessa sala, tem? Muitos ricos, alguns, né? Uns 2 ou 3. Mas entende essa expressão do evangelho, né? O evangelho é para aqueles que acham, que aqueles que não têm o que retribuir, não é para aqueles que acham que têm o que ganhar, o que merecem. É nesse ponto só, né? Tá? Então a gente pode, Ministério de Misericórdia e Justiça Social acaba sendo apenas às vezes uma oportunidade para postar foto na internet, né? Você tem aí a maneira como a gente ministra aos pobres, raramente é pensada. Raramente a gente tem um plano de desenvolvimento a longo prazo, ok? A gente pinta a casa deles, a gente distribui cesta básica para eles, tudo que a gente quiser. Mas a menos que a gente tenha um plano de desenvolver atividades evangelísticas, discipulado, significativo, a gente não vai ter cumprido o nosso objetivo principal. Infelizmente, irmãos, muitas igrejas e muitos cristãos são um obstáculo para os pobres, não são ajuda para eles. São culpados de manter servindo durante anos e anos, sopa na sexta-feira, anos e anos. E até já tem pastores, colegas que dizem assim, eu sou amigo do seu João, lá da comunidade. Seu João, faz uns 6 anos que a gente distribui sopa lá e está sempre na fila. E a gente conversa muito com o seu João. Eu disse, isso é um crime. Isso é um crime, isso é um pecado. Como é que eu posso me alegrar de ser amigo do seu João, que está na fila da sopa há 6 anos, eu nunca fiz nada para ele sair da fila da sopa? Que projeto que a nossa igreja tem para as pessoas que estão na fila da sopa que quiserem Jesus? Quantas pessoas já saíram da fila da sopa para se tornarem pastores da comunidade? É esse o ponto em que a igreja precisa parar e pensar.
né? Que tipo de, não somente dar a sopa que é necessário também, mas que tipo de discipulado eu tenho para formar essas pessoas, trazê-las para Jesus e fazê-las com que elas cresçam e desenvolvam naquela comunidade onde estão. Tá? Então essa é uma questão fundamental para mim. Muitas igrejas começam o Ministério de Misericórdia sem um plano real. Sem um plano real. Em seu cronograma está lá, servir comida. E aí? Foi para isso que Deus nos chamou? Eu acho que a gente precisa pensar nisso, não é? É impressionante, mas é verdade que muitas igrejas simplesmente não pensam no que vão fazer com alguém que vem para Jesus, no nosso Ministério de Misericórdia. Então ele precisa andar junto com o discipulado, né? Formar pessoas para a glória do nosso Senhor. Ele precisa de um plano maior do que apenas gerenciamento de crises. Plantar igrejas nesses lugares é um grande desafio, mas é uma extrema necessidade. A única forma do evangelho ficar firme no lugar é tendo uma igreja plantada naquele lugar. Um local onde as pessoas serão cuidadas, ensinadas a desenvolver e discipuladas para que se tornem líderes da comunidade. Uma forma de você ter um trabalho que não exige muito recurso financeiro é você formar um pastor da comunidade, que já está acostumado a viver com os recursos que vive ali, que tem, não é? E vai conseguir continuar e dar continuidade ao trabalho que é sendo realizado. Se é da vontade de Deus, irmãos, que os pobres e marginalizados sejam destinatários do seu amor e salvação, se a maneira normal pela qual as pessoas crescem, desenvolvem, os pobres ouvem falar do evangelho é através da igreja, então a gente tem que investir no trabalho de plantar igrejas nesses lugares. Temos que investir nisso. Tá? Eles também precisam de um evangelho saudável, né? Sadio, ok? Se o evangelho é importante, posso só subir, né? Olha. Ah, rapaz, eu estou aprendendo. Se o evangelho é importante, então o nosso ministério tem que ser centrado na palavra de Deus, né? Centrado na palavra do Senhor. A propagação do evangelho em lugares difíceis depende exclusivamente do compromisso da igreja plantadora de ensinar, de acreditar na palavra, na doutrina que prega, não é? Nossa comissão de fazer discípulos é ensiná-los a obedecer. O fato é que no nosso país, irmãos, muitas das nossas comunidades não possuem igrejas saudáveis. O que a gente encontra lá? Seitas, né? Igreja Universal adora esse negócio, não é? Adora estar nesse lugar, né? Às vezes você tem uma igreja pragmática. Sabe qual é o maior desafio hoje na plantação de igreja entre os pobres, mundialmente falando? Eu falo isso porque meus colegas que estão em outros países sofrem da mesma coisa. Igrejas que foram antes desse lugar e trabalharam só com assistencialismo. Você chegar num lugar para pregar o evangelho e as pessoas estão sempre esperando que você dê alguma coisa depois disso. Não vai dar nada. Tem lugar na África que se você pregar num dia e disser quem quer Jesus, todo mundo vai levantar a mão. Se tiver 1000 pessoas lá, vão levantar a mão. Mas eles estão esperando que você dê alguma coisa depois. E você dá lá uma cesta básica, alguma coisa para eles. No outro dia chega um testemunho de Jeová. Ele vai dizer assim, quem quer ser testemunho de Jeová? Todo mundo vai levantar a mão. Mas por que fazem isso? Porque há anos e anos as igrejas têm trabalhado apenas com assistencialismo com eles. O evangelho sendo pregado, não. É um crime que fazemos com comunidades pobres. Não ter um evangelho, uma igreja saudável, pregando o evangelho entre eles. Também precisa. Nós não temos uma pesquisa, infelizmente, para demonstrar isso, mas a gente sabe que muito pouco tem sido feito pelas igrejas sérias nesses ambientes assim. Ok? Muitas igrejas não têm nenhum plano, nem os recursos para ajudar os pobres. Custa dinheiro, igrejas não querem investir. Eu já ouvi de líderes presbiterianos conhecidos no Brasil, em que eu falei sobre o ministério entre os pobres, ele disse assim, a nossa igreja não planta porque qual o retorno que a gente vai ter? Qual o retorno que ele vai ter? O que ele quer dizer com esse retorno? Dinheiro. A gente vai investir muito e receber pouco. Total. Então, a minha igreja, minha denominação, ela se diz, nós somos calvinistas, reformados, né? Somos contra o pragmatismo. Mas a gente tem a mentalidade pragmática na plantação de igreja. A nossa junta de missões nacionais, como é que ela faz? 5 anos, vamos investir no plantador, na comunidade. 5 anos. Esses 5 anos é assim, a cada ano vai diminuindo 20%. Qual a ideia que eles têm? É que aquela igreja, em 5 anos,
já tenha condições de pagar seu pastor. Porque o cara está perdendo 20% a cada ano. Então imagina o que um plantador faz para correr atrás de dinheiro. Vai inventar um monte de coisa para fazer com que a igreja encha, para suprir essa necessidade. Ok? Então esse é pragmatismo. Em muitos lugares, com comunidades como Vila Itamar e tantas outras, você vai ter uma igreja talvez organizada daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. E eu falo organizada, uma igreja que pode sustentar o pastor. E às vezes não vai ter. Ah, que ano que a congregação nossa nas palafitas vai poder pagar o pastor? Nunca. Nunca. 24 anos, louvado seja Deus. É uma igreja lá, não é? Só não está organizada com CNPJ, mas tem um povo do Senhor lá, ouvindo a palavra de Deus, glorificando o Senhor. É um lugar da gente treinar missionários, enviar pessoas para lá, para pregar a palavra, evangelizar. É a igreja. Nós temos uma comunidade embaixo de uma mangueira, não é a igreja? É a igreja do Senhor Jesus Cristo lá. Quando que vai ser uma igreja autônoma? Não sei. Talvez nunca. Mas nós já temos um membro, um líder local, nativo, cuidando da igreja. A igreja dos meus alunos em Moçambique, se der, eu mostro o vídeo. Não tem parede. Na comunidade da Manga lá, não tem parede. Outra que tem parede são placas de zinco. Não tem instrumento, não tem uma televisão dessa, meu Deus do céu. É o preço de todo mundo lá. Né? Não tem parede, não tem teto, algumas igrejas, né? E o povo está lá, se vocês ouviram o louvor de arrepiar, sem um violão, sem microfone, sem bateria. Eu fico espantado. Outro dia eu digo, pastor Francisco, quem ensinou para a sua igreja divisão de vozes? Como é que ele sabe esse negócio de baixo, do tenor, do soprano? Ninguém, pastor. Mas você ouve e você consegue perceber os naipes certinho. É incrível. Eu me arrepio de lembrar. Mas estão lá, firmes, né? É impressionante, gente. Entendeu? Assim, ver o que Deus pode fazer em lugares assim, em onde muitas igrejas com tantos recursos não têm a vibração e o amor que essas pessoas têm. Diga, filho. Essa questão da igreja que chega primeiro não ser fiel ao evangelho, né? Tive a oportunidade de conversar com um colega próximo que fez parte de uma igreja nessas áreas de uma pobreza na Bacana. E uma crítica que ele faz muito grande, né, não está mais na igreja, é sobre o não combate às injustiças sociais. Por falta de entendimento, né, de algumas coisas. Em relação ao quê? Violência que acontecia doméstica, com a comunidade, que era reforçada dentro da igreja por cunhos espirituais. Não tem que ficar casado, porque algumas coisas desse tipo. E outra coisa que ele falou em relação a isso é a questão por exemplo, do crime, do tráfico está tão enraizado, que mesmo que você queira sair, por exemplo, pela área do trabalho, se você montar, eu até conversando com o outro dia sobre isso, que se você montar uma barbearia, eles vão te procurar para ser ponto de informação. E se você disser que não vai fazer, você corre risco de morte. Sim. E aí ele falava, conversava com ele sobre isso, as saídas que tem nessas áreas de extrema pobreza e que tem junto com isso a violência. Aí ele falou assim, ou você só sai pelo estudo, ou você sai pela igreja. E aí ele falou assim, e as igrejas que tem lá não tem compromisso com isso, para ser saída. E por isso eu não, né? Sobre essa questão da igreja que chega primeiro, assim, que causa esse tipo de impressão nas pessoas que moram na comunidade. Sim, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eu tenho vários alunos que estão plantando igreja nas favelas. Não existe hoje, assim, pelo que a gente sabe, nenhuma igreja séria sendo plantada dentro das favelas. Não tem mais, foram expulsas pelas facções. As igrejas lá no Rio de Janeiro, nas favelas, estão sendo plantadas embaixo, na entrada, não dentro das favelas. Igrejas que existem dentro das favelas são igrejas que já estão manchadas pelas facções. Elas aceitam recurso, ou elas pagam a milícia para poder estar lá, entende? Então, lavam dinheiro, são lugares de lavar dinheiro. Os traficantes se dizem traficantes crentes, que vão naquela igreja. Então, assim, igrejas sérias, na maioria, quase 100% das favelas, não existe mais igrejas sérias dentro das favelas, mas nas entradas das favelas.
É crente perseguindo crente. É crente perseguindo crente, é terrível isso, mas isso é uma verdade, infelizmente, né? Então a ideia é como trabalhar nessas áreas, não é? Como alcançar essas áreas. A estratégia das igrejas hoje já está na entrada. Os irmãos descem da favela, hoje nem a polícia consegue subir. Eu fui numa comunidade lá de um aluno meu, gente, sem exagero nenhum. A gente entrou com um carro, ele fica bem na entrada, assim, já na entrada da favela é assim. Ele disse, pastor, não se mexa. Eu digo, o quê? Eu já estou me mexendo antes de vir para cá, entendeu? Não se mexe. Gente, não, que ele parou o carro, só se eu sempre fui ruim de matemática, mas no mínimo 30 pessoas cercaram o carro. 30, armados, de fuzil. Né? E aí foi que olharam assim, o pastor, pode passar. Aí passa mais um tempinho para estacionar, é assustador o domínio que eles têm lá, e você não tem como acessar, entende? Então, assim, é necessário pensar em algumas estratégias corretas e sérias de plantação de igreja, de falar do evangelho nessas comunidades, e elas precisam do evangelho. O que Deus fez conosco ali nas palafitas foi algo assim, só o Espírito de Deus podia fazer isso. Quando a gente começou lá, para entrar, precisava entrar acompanhado de algum morador. Eu não conseguia entrar sozinho, não chegava com minha Bíblia, eu vou entrar na comunidade, não tinha isso. Eu tinha que esperar um morador vir lá, e geralmente nós temos um diácono que mora próximo, né? E ele era amigo assim, de infância, né? Então, assim, eu tinha que entrar acompanhado de alguém. Hoje, qualquer pessoa pode entrar em qualquer hora naquela comunidade para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Os moradores sabem disso, reconhecem isso, né? E só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, assim, é contar com aquilo que a gente tem, que é o poder do Espírito Santo de Deus, né? Diga. Irmãos, nós vamos ter uma opção dos irmãos almoçarem aqui na igreja. Mas para isso os irmãos precisam saber o valor, que é R$16, tem que ser feito um Pix e tem que também definir. Vai ter que horas aí? A gente cancelou a mesa redonda. Tá. A gente viu que vai ficar um pouco cansativo até para vocês, já falou muito hoje. Então a gente pode ir até 12 aqui. Tá, que horas são? Porque 12 é o horário que a gente está querendo ensinar o pessoal. Daqui a uns 20 minutos que a gente vai saindo. Escreve para você o nome, aí aqui. Dá para atrapalhar mais um pouquinho? Pode atrapalhar, né? Posso? Pode. Aqui é o Pix. Então, quais são as refeições, irmãos? Enquanto ele está falando aí, deixa eu só ver se Torta de camarão, assado de panela e frango empanado. Torta de camarão, assado de panela e frango empanado. Então, uma dessas três opções. Eu queria só colocar o nome na relação se você vai almoçar conosco. Deixa eu ir passando a lista e o cara. Pronto. E aí vai junto a relação. Aí é o Pix, tá? Aí eu quero o nome da. Eu quero, por favor. Já. Estou liberado para continuar, pastor? Faz de conta que é a sua sessão. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não é isso. Vejo já. Então a gente precisa assumir o chamado de Deus para plantar a igreja em áreas de extrema pobreza. Vamos ler isso aqui? Por quê? Em primeiro lugar, a igreja local, né? A igreja local. Terceiro. Quarto. A igreja local a igreja local Amém. Muita gente, quando pensa em plantar igreja em lugares pobres, eles pensam que tem a mensagem correta. E não tem. A gente precisa, de fato, conhecer o Evangelho. Tá? Conhecer, cada lugar é diferente. Cada lugar apresenta desafios diferentes. Tá? Plantar igreja no quilombo pode exigir
uma forma de plantar, não é? Que é diferente da Vila Itamar, da Vila Luizão, né? Que é diferente de uma tribo indígena. Então, cada lugar tem seu formato e sua forma, né? E a gente precisa pensar nesses 3 pilares que suportam o nosso trabalho entre os pobres. Quais são? Primeiro, a certeza. Bem. Amém. O que é que nós temos pensado e feito sobre isso, né? Que mensagem deve ser pregada em lugares de extrema pobreza? Em 2013, nós começamos um trabalho na penitenciária de Pedrinhas. A ideia era a mesma que eu trabalho hoje, formar líderes locais, né, que pudessem pastorear aquelas pessoas que vêm a Cristo ali dentro, né? Para vocês terem uma ideia, existe um pavilhão separado para os crentes dentro da cadeia. O pavilhão dos crentes. É o único lugar que não tem briga, né? Que as celas ficam abertas, que eles podem usar ventilador, essas coisas assim, né? E aí, o que acontece quando você prega lá em Pedrinhas? Muitos fingem que se convertem para poder ir para o pavilhão dos crentes. Só que quando a facção descobre que ele está mentindo, porque tem que dar prova de transformação, eles matam. É terrível. Então, de uma sala como essa, a gente dava aula de teologia, um jovem vem ali, começa a frequentar, vem para Cristo, né? E acaba crescendo, se desenvolvendo, né? Dentro da sala, passou a ser um líder também a nos ajudar nisso, né? 2014 para 15, eu estava dando aula lá no Seminário Cristão Evangelho do Norte. E aí, à noite, a secretária foi me chamar e disse: pastor, tem um rapaz lá fora que quer falar com o senhor. Aí, no que eu fui lá fora, era Francisco. Aí eu disse: o que você está fazendo aqui, rapaz? Fugiu da cadeia? Ele: não, pastor, eu estou na condicional. Ele estava há 2 anos preso por tráfico de drogas. Estou na condicional. Eu disse: rapaz, que coisa boa, né? E agora? Ele disse: agora eu preciso de um lugar para ficar e um emprego. Aí eu disse: porque senão eu tenho que voltar para lá. Eu vou só uma vez por mês para assinar, mas eu tenho que ter um lugar fixo para morar e um emprego. Aí eu disse: obrigado, meu filho. Aí eu disse: espera só um instantinho. Aí eu fui no carro e peguei o molho de chave da igreja. Fazia mais ou menos 10 a 15 dias que tinham assaltado a nossa igreja, levado o som e tudo, né? A gente estava precisando de um sistema de segurança e tal. Aí eu trouxe o molho de chave. Sabe tua mão aí, Francisco? Ele abriu. Aí eu botei o molho de chave na mão dele, assim, disse: você, a partir de hoje, é o vigia da igreja. E eu fiz bem pentecostal o negócio, né? Botei a mão assim para impor posição de mão. Você vai ser o vigia da igreja, né? Aí ele disse assim: pastor, o senhor é doido, é? Eu disse: doido por quê, rapaz? Eles: eu estou saindo da cadeia hoje. Como é que o senhor vai me botar para ser vigia da igreja? Eu disse: você é crente ou não é? Ele disse: eu sou. Eu disse: então, o que diz a Bíblia? As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Amém? Aí ele disse: é assim? Ele disse: eu sou crente. Então tá bom. Então vai ser vigia da igreja, vai morar lá na igreja. Né? Aí saímos, compramos um colchão inflável, ficou morando na igreja. No domingo eu comuniquei para a igreja: irmãos, já temos o vigia, aqui o irmão Francisco, não disse onde vinha, né? Eu não sou besta. Só disse: achei o vigia, mas não disse qual era a procedência do lugar, né? Ficou lá, congregando conosco, ouvindo a palavra. Um dia ele chega para mim e disse: pastor, eu quero ser pastor que nem o senhor. Eu disse: agora lascou, entendeu? Aí eu disse: tá bom, vou conversar com a diretoria da igreja. Conversamos, na época não era a igreja organizada ainda. Enviamos para o seminário, estudou, se formou. E hoje é um pastor presbiteriano, para a glória de Deus. Está plantando uma igreja lá no Pau Deitado, né? Revitalizando uma igreja lá, né? Francisco Veriano, viu? E assim, porque a gente acreditou naquilo que Deus pode fazer. Entre os pobres, podem surgir muitos pastores, missionários do Senhor, professores de escola dominical, e podem sair também muita gente boa para trabalhar para o Senhor. Uma das nossas jovens lá, que começou com a gente, adolescente, está fazendo faculdade já,
A igreja ajuda com material, com livros, com tudo, né? Então, assim, irmãos, existe uma necessidade nesses lugares. A gente precisa entender isso. O evangelho é também para essas pessoas. E se a nossa igreja tem recursos, a nossa igreja precisa investir nesses lugares. E se não investe, nós estamos em pecado. Porque Deus deu condições para a gente, é para ser usado, para que a luz do Senhor brilhe em todos os lugares. E nesses lugares existem muitas trevas mesmo. Né? Os desafios são muito grandes lá. É perigoso, pastor? É perigoso. Mas quem disse que não ia ser perigoso? Não é verdade? Quem disse que não ia ser perigoso? Não existe lugar perigoso quando nós estamos dispostos a morrer por Jesus. Se você está disposto a morrer da sua vida por Jesus Cristo, não tem lugar perigoso. Jim Elliot, com a sua equipe, foram fazer missões entre as tribos Auca, né, no Equador. Foram mortos. O avião pousou, foram mortos. As esposas foram evangelizar aqueles que mataram seus maridos. Né? É impressionante a história. Então, se existe lugar perigoso, as pessoas gostam de dizer para mim lá assim, pastor, o senhor tem que parar um pouquinho. Meu pastor auxiliar, que diz assim para mim, pastor Tobert, pastor, para acompanhar o senhor só de Ferrari. E eu não tenho uma Ferrari. Eu digo, então te vira, compra uma, porque não tem como parar. Né? O pessoal diz, pastor, o senhor tem que dar uma parada, descansar. Gente, eu nunca vi um pastor morrer de cansado no ministério que não fosse a hora dele morrer. Quem tem a chave da nossa vida nas mãos, não é o Senhor? Se você ficar em casa trancado no seu quarto, Deus vai mandar um avião para cair lá no seu quarto e você vai morrer. Entendeu? Então, só morre na hora, né? Então, se gastem no Evangelho. Se gastem, se doem pelo Senhor. Os nossos idosos lá na igreja, estou vendo aqui nossas meninas, né? Mais de cabelo branquinho, que nem o meu, eles servem ao Senhor também. Ah, pastor, eu não posso ser missionário a viajar. Pode botar o joelho no chão. Não é? Então, quando a gente recebe equipe de missionários na igreja, a gente separa todos os idosos e cada um ora por uma pessoa da equipe missionária. Nossa igreja recebe pelo menos 4 igrejas dos Estados Unidos, do Brasil, para conhecer nossos trabalhos missionários. Né? E aí a gente sempre, as pessoas estão orando, as irmãs estão orando, os irmãos estão orando, sem saber quem é a pessoa pessoalmente. Recebe o nome de onde vem. Aí começa a orar por esse. No último dia, quando a gente recebe a equipe de volta da viagem, é que a gente vai dizer, olha, vocês, irmã Alvina, irmã Alvina vai falecer, irmã Josefa, o senhor está orando aqui pelo Brian, aí vai até lá à frente, leva lá um presente. É uma emoção, é impressionante. Como os missionários e os nossos irmãos amam isso, né? Diga, querida. Eu gosto muito de fazer missões fora. Cada lugar que a gente vai, a gente aprende uma coisa. E o pastor falando, eu tenho uma pergunta para fazer. Pergunte até 2, que o pastor Marcos responde todas elas. Você é ciumento de suas ovelhas? Ciumento? Ah, eu acho que Deus é ciumento das ovelhas dele, né? E eu também tenho ciúme das minhas, mas só fala assim em termos de ir para uma outra igreja. De sair do trabalho em outra igreja, trabalho. Ah, não. Eu faço incentivar. Eu estou para expulsar 25 lá da igreja agora. Né? Eu tive um trabalho num lugar, eu não lembro o nome, mas é em Santo Amaro. Um lugar muito... Em Santo Amaro? É. Será que é Ponta Verde? É isso, já fui lá. Pronto, já fui lá também. Mas o que eu fui antes, né, esse pós outro trabalho evangelístico, é um lugarejo bem próximo de Santo Amaro, e uma igreja fechada. E uma irmã foi... Nós fomos fazer esse levantamento. A igreja estava cheia de morcego, muito sujo. E lá nós nos reunimos. O que vamos fazer? Você fazer essa pontuação toda? E a gente falou, vamos atrás dessa ovelha. Por que a igreja? E nós fomos naquele areal sol quente. E uma das coisas que o jovem gosta muito de nos acostumar. Dizer, a irmã vai por aqui, não pode pisar na areia quente. E quente. Nas comunidades é quente, engraçado, né? Nos lençóis não. E os irmãos separaram 3, eu junto com um casal jovem, eu fui outra idosa, da minha faixa etária. E nós, e aí ele disse, você vai por aqui, porque não tem muita areia. Depois não fui contra a ordem dele, mas eu disse para ele, eu não gosto de andar pelo
Nós vamos sempre andar em lugar que precisa. Estava batendo um negócio para trabalhar com Maria, não sei. Vamos procurar as pessoas, perguntar quem era da igreja. E nós fomos procurar. Encontramos gente de tudo quanto é jeito. E quando entramos num local lá que estavam preparando para a festa, o povo que estava ali era dessa igreja. E lá nós entramos, a pessoa que... Na comunidade. Disse que não era bom a gente ir lá, eles não iam nos receber. Aí eu estava com eles, era muito simples. Eu disse a eles, eu vim para fazer o trabalho do Senhor. E eu desejo que Deus quer que nós vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos bater e vamos entrar. E o irmão olhou assim, mas Beatriz, a senhora vai ir? Irei não, o Senhor que vai conosco. E como batemos, a primeira coisa que o homem veio lá, não deve ligar o som. E lá nós oramos, evangelizamos e dissemos, volte à igreja, está a porta aberta. Nós viemos procurar as ovelhas, para que as ovelhas se procurem outras para ir para lá. E o pastor não achou por bem abrir a igreja por conta dos morcegos. Já estava ali em todo o território. Mas fizemos o trabalho na rua. Na rua. E saímos de lá de madrugada para chegar aqui em São Luís. Chegamos quase de manhã. E essa igreja, por estar plantada, renovada, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Uma turma de idosos, depois eu retornei com a turma de jovens. Nossos velhinhos são gente boa demais para evangelizar, não é? É gratificante quem trabalha nessa área. E eu amo fazer esse trabalho de missões fora. O meu presbítero, um dos presbíteros que a gente tem lá, quando ele se aposentou, né, pela Polícia Federal, ele disse, pastor, agora o que eu faço? Agora tu vai para o seminário. Ele, não, mas como assim? Eu acabei de aposentar, eu digo, vá para o seminário, estou precisando de gente para me ajudar para dar aula. Mandei para o seminário aposentado. Acho que os aposentados têm muito para servir o Senhor. Eu digo lá para os irmãos, vocês estão se preparando para se aposentar, façam um programa aí de pelo menos 3 a 5 anos para doar para o Senhor Deus, para o reino dele. Vamos plantar a igreja, porque geralmente o aposentado já tem um recurso financeiro, né? A primeira parte, a parte mais complicada já está resolvida, não é? Então vai plantar uma igreja. Eu disse para minha esposa, nós vamos plantar uma igreja quando eu parar aqui o meu trabalho, nós vamos para uma cidade no interior que não tenha igreja para a gente começar um trabalho lá. Ela disse, eu vou, mas só se tiver uma farmácia e o supermercado do lado. Digo, aí tá complicado, né? Mas eu penso nisso, irmã. A gente precisa, é uma força tão maravilhosa, né? Se não podem ir, como a irmã tenha ido, pode orar, interceder, né? Uma pessoa lá em Moçambique, no meio de uma igreja rural, intercedendo de joelho no chão, pode fazer muito por um missionário que está lá no Oriente Médio. Mesma coisa a gente aqui, né? Intercedam pelo povo do Senhor, não é? A palavra do Senhor diz aí, ó, vamos fazer, quem está com a Bíblia na mão aí, por favor? Espada desembainhada, quem sabe brincar disso aí? Levanta, vai. Bota a espada para cima aí, rápido a gente concluir, né? Deuteronômio 10, 17 ao 18. Isso aqui tem como espelhar? Está aqui conectado, como é que faz? Pois o Senhor, o vosso Deus, Eu vou para casa, eu quero mostrar aqui com a gente. Eu vou para casa, senão minha mulher me demite. Senhores, um Deus grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, Glória a Deus. nem aceita a recompensa, que faz justiça ao homem e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Amém. Levítico 19, 9 e 10. Como é que faz? Não sei fazer. Aqui abaixo, aqui no computador, o aplicativo. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas dos campos, Vai dar nem tempo. espalhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada dia, nem apanhem as uvas se caírem no chão. Deixem-nas para os pobres estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. O que esses mandamentos mostram para nós? O que vocês acham?
Isso, a justiça do reino se preocupa, né? A justiça do reino, ela se manifesta no cuidado com aqueles que não têm, ok? A missão começa com os esquecidos, porque o amor de Deus conhece cada um pelo nome. Eles também precisam do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se nós podemos ir, nós devemos ir até eles também. Amém? Na base também a gente trabalha com esse público, né, que está nessa faixa, e às vezes a gente entender que não precisa dar o nosso melhor, fazer o nosso trabalho com essa lei. Isso. Que são os grupos majoritários que a gente recebe nessas áreas de então o cristão que está ali dentro, ele tem que oferecer uma aula excelente para que aquele aluno tenha a possibilidade de aprender e mudar a sua realidade. Então, todos os professores crentes que estão nessas... E outras pessoas que a gente também não nesse exemplo setorizado, para que quando nós estivermos ali, nós temos que fazer para o Senhor e dar a melhor aula para que aqueles estudantes que estão nessas áreas de risco, eles tenham possibilidades. Talvez a gente consiga compartilhar do Evangelho, mas isso só vai ser possível, essa família só se aproxima, esse estudante se aproxima com o nosso trabalho bem feito. Às vezes a gente quer pular etapas e esquece realmente do objetivo que nós estamos ali. A gente só se aproxima dessas famílias e eles veem em nós possíveis autoridades para conversar, para compartilhar problemas do seu trabalho, e ele percebe que aquilo está mudando a vida daquele Dá para conectar pelo AirPlay, só que eu não sei mexer nos apps. Eu também não sei. Então depois voltar só o som. E às vezes a gente trabalha dentro do setor público, dessas áreas hospitais, assistência social, escolas, e a gente não entende aquilo como um campo missionário também. Sim. Assim, sabe o que acontece hoje em dia? Muitas igrejas, elas têm congregações para que sejam congregações pro resto da vida. Então, quem que a gente manda para trabalhar lá? É aquele que não tem muita condição, aquele que não tem muita sabedoria. Entende isso? São os piores, digamos assim, né? Então, assim, minha filha que diz assim para mim assim, estou preparando já o nosso pastor auxiliar para começar uma plantação de igreja. E ela disse, papai, eu não acredito. Toda vez que vai surgindo alguém tão bom na igreja, que a gente vai gostando, o senhor manda para sair da igreja. Entendeu? Foi assim com o pastor Veriano, agora assim com o pastor Tobert, com o Rafael. O senhor só manda os bons. Eles, minha filha, não dá para mandar ruim, não. Ruim para ficar aqui, entendeu? Comigo, né? Então, assim, a gente tem a ideia da plantação de igreja por germinação lá também. Então, desde o começo eu disse, quando nós completarmos 200 pessoas, 20 a 25 pessoas sairão para começar uma nova congregação. Então, desde tempo a gente tem planejado isso e formado pessoas para isso. Então, já tem missionário, professor de escola dominical, gente de louvor, toda uma equipe de plantação. Então, agora, nesse semestre, a partir do mês que vem, 25 pessoas sairão para começar o trabalho de uma plantação. Então, diga, irmão. Pastor, como na prática fazer isso? Porque, por exemplo, eu acompanhei durante os últimos 2 anos, eu era tesoureiro e participava lá da MPR, da Missão de Igreja do Pastor Reinaldo. E lá, quando o pastor tomou a decisão de não levar para a cesta básica, porque percebeu desvirtuando todo o caminho, né? Sim. Os missionários não tendo tempo mais de falar do amor de Deus, de evangelizar, de pregar, porque tinha que fazer entrega de cesta básica, a gente percebeu essa dificuldade e reduziu isso bastante, né? Mas a gente também percebeu uma redução no número de pessoas, o impacto da igreja naquela comunidade, e tem sido um desafio até hoje o crescimento lá. Como alcançar sem fazer uma troca também no sentido de, agora, de prosperidade, né? A gente sabe que, também tem essa questão, a gente sabe que, nesse sentido de que Deus cuida, Deus abençoa, mas também, se chegar no seu discurso, pode atrair também as pessoas que vêm só por causa disso. Logo, não tem esse retorno financeiro, mas também cai pelos cantos. Qual a estratégia de abordagem evitando o assistencialismo? Evitando o assistencialismo? O evangelho. A única resposta para qualquer lugar, seja pobre ou seja rico, é uma só, é o evangelho. Nós nunca vamos mudar a mensagem, mas vamos adaptar os métodos. Então, quando a gente entra com o evangelho em primeiro lugar e com uma bandeira maior, eu vou falar como eu comecei no começo, não que eu não deva dar aos necessitados, eu preciso dar,
aquela parte do alívio, né? E ensiná-los a desenvolver, isso faz parte do ministério, entendeu? Se Jesus não discute isso. Teve fome e multiplica pão, ok? Então a igreja não pode, aquele versículo que diz assim, eu nunca vi um justo mendigar o pão. O que eu entendo dali? Eu entendo assim, é um servo do Senhor Deus, pertence a uma família imensa como a igreja, não pode passar fome. Um crente do Senhor Jesus não pode passar fome porque ele tem uma família imensa, tem a gente aqui, não é? Para ajudar com um prato de comida, com aquilo que for necessário, né? Então a gente precisa fazer. Agora, o evangelho é a ferramenta primeira e última da plantação de uma igreja. Não é plantador de igreja que planta igreja, não é revitalizador que revitaliza, é o Espírito Santo de Deus através da pregação da palavra. Então nós precisamos ensinar o evangelho, em primeiro lugar, tá? E servir a comunidade com aquilo que somos, com aquilo que temos, não é? Então quando a gente faz isso, com planejamento, com propósito, com alvos a serem alcançados, não adianta eu abrir uma porta sem nenhum tipo de planejamento, eu preciso ter um projeto bem feito e organizado, para que eu possa revitalizá-lo, né? É que eu vou tocar isso aqui, só para a gente finalizar. Já é suficiente? Já, é porque não deu para... Né? Então, assim, se a gente ter um projeto organizado, né? Onde você reavalia seu projeto de 6 em 6 meses, faz uma reavaliação, o que foi que deu certo, o que não deu certo, o que pode ser melhorado, o que pode ser ampliado, de pelo menos a 6 meses, com um projeto correto nas mãos. Não quer dizer que todo projeto bom vai dar certo. Entende? Quem faz a ação é o Espírito Santo de Deus. Mas o nosso papel é ser fiel. Deus não chamou a gente para ser especialistas. Como a irmã estava falando assim, não é que eu tenha alguma especialidade. Deus nos chamou para ser fiel a Ele. Então, se a igreja for fiel a Ele, eu tenho certeza que os resultados virão da forma correta, né? Então, não é não dando, né? Mas não é também deixando, ou é só fazendo isso, né? Então, as coisas precisam ser equilibradas nesse sentido, né? Então, por exemplo, com essa nossa saída agora de 25 pessoas, o que vai acontecer com o dízimo da igreja mãe? Vai diminuir. Esse grupo que vai sair, ele vai precisar trabalhar na evangelização para que eles cresçam, né? E esse grupo que ficou precisa continuar evangelizando para poder repor aquele que saiu. Mas tudo foi feito com um planejamento tal que isso não vai afetar o nosso caixa ao ponto de passarmos dificuldade e necessidade, e também não afetará o caixa daqueles que estão começando, porque o grupo que já está indo com pessoas com condição de sustentar o obreiro lá, entendeu? Então é um planejamento que tem que ser feito, e esse projeto meu já está desde quando começou a plantação. Nós estamos com 10 anos, o projeto está correndo há 10 anos, né? O alvo, Deus tem dado graça de alcançar os alvos todos ali, para a honra e glória dele, né? Mas um projeto que é bem feito, com o joelho no chão, gente, sempre na dependência do Espírito Santo de Deus, sempre assim. E aí, só pegando o gancho da irmã falou aqui, vocês que são professores de escola dominical, não deixem para preparar a aula só no sábado à noite. Olhar a revistinha para ver o que vai fazer. É uma aula bem feita, a semana sendo preparada. O pregador é uma semana de estudos, na dependência de Deus, oração antes, oração durante, oração depois. Na congregação não são as piores coisas. São o que é de melhor. O que a gente faz em congregação? Ah, a geladeira queimou, manda lá para a congregação, não é? A máquina que não está funcionando direitinho, quebrou uma perna, manda para a congregação. A mesa que a perna está falha, a congregação. Aí sempre a congregação com aquilo que é o resto, né? Que é exatamente. Não pode ser assim. Não pode ser assim. É o melhor para o Senhor sempre, em todo lugar, não é? Então, quem vai para lá, eu falei no dia do desafio dos 25, né? Mas assim, você já sabe os nomes que você vai mandar, né? Mas você desafia a igreja. Olha, final do ano agora, final do mês, vai sair 25. Mas eu não quero que vá, não é para ir quem tem problema. Você que vive brigando com a sua mulher em casa, que o casamento tá ruim, você fica aqui, você não vai, não é? Você que não é um dizimista fiel, você fica aqui, você não vai. Problema deixa só comigo. Para lá tem que ser quem está sendo o melhor para o Senhor, né? Então pensarmos sempre nisso, tá? Mesmo na plantação em lugares pobres, é o melhor para Deus, irmãos. É o melhor que temos. Sem ferir a cultura e a comunidade do local. Eu amo meus irmãos na África. E eu digo muito para eles assim, eu louvo a Deus pelos americanos que chegaram aqui e pregaram o evangelho para vocês. Mas eu peço perdão, porque eles feriram a cultura de vocês. Porque não era para vocês estarem pregando de terno e gravata, como se ficam aqui no calor, de terno e gravata.
com essas roupas lindas que vocês têm, vocês estavam brilhando no culto com essas roupas coloridas. Esse é o povo da África. Não é esse povo que está aqui, meus alunos, não, de terno e gravata. Eles vão de terno e gravata no sol tinindo, né? Por quê? Porque os missionários, quando chegaram lá, disseram que era assim que se adorava a Deus, de terno e gravata. Não é isso, né? Então, na cultura deles, eu quando prego lá, eu não prego terno e gravata, eu prego com a roupa deles, para ver como é bom, como é bonito demais, né? E aí eu chego todo empolgado, no primeiro domingo eu prego também de todo colorido, de moçambicano, né? Deixa eu só, eu não consegui espelhar, né? Mas eu vou tentar... Também não. Essa é a turma do intensivo lá que a gente tem. Eu estou indo para uma das congregações. Aí eu levei, o pastor Flávio Ramos é o diretor do Perspectivas no Brasil. A gente foi levar o Perspectivas para Moçambique. Eu disse, eu quero que você passe 2 dias comigo, com meus alunos. Ele disse que nunca teve uma experiência tão grandiosa em missão como essa, né? Nós estamos indo para uma das congregações nossas lá. Essa é da igreja, né, do pastor Francisco. O que eu quero mostrar para vocês esses aqui são os alunos do Brasil. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, era isso que eu queria mostrar. Gente, eu sou ruim desse negócio, hein? Aqui. Essa é uma das congregações de alunos nossos. A igreja não tem paredes, não tem ar-condicionado, é parede de zinco, placa de zinco, né? São 30 membros, metade deles não tinha, aliás, 23 deles não tinha Bíblia. Eu levei Bíblia para doar lá nesse dia. Lá você tem pastores que não têm Bíblia. Uma Bíblia dessa que a gente compra... Não tem instrumento disso aqui, gente. Como é que eles fazem isso? Quem ensina divisão de voz para eles? Né? Dizendo assim, o Senhor é maravilhoso, foi nos fez chegar. Eles vão ofertar dançando e cantando. Assim, eles... São os homens indo ofertar. A maioria dessas famílias tem apenas uma alimentação por dia. E quando estão no louvor ao Senhor, eles estavam desde 9 horas. Eu só consegui chegar às 2 da tarde. E eles estavam nesse ritmo aí, ó, o tempo todo. A África, ela tem mais da metade do meu coração. Primeira vez que eu botei os pés em Moçambique, eu dizia, Senhor, porque aqui, irmãos, a gente tem tanto, não é? Igrejas com ar-condicionados, cadeiras, bancos, todo esse material, tão bom isso aqui, poder treinar pessoas com tantas ferramentas. Mas se o vento está frio, não vem para a igreja, se está quente, não vem para a igreja, se está com uma dor de dente, não vem para a igreja, dor no pé, não vem para a igreja, com dor de cabeça, não vem para a igreja. Essas pessoas não têm o que comer. Está sendo o invento uma dor. Se está sendo o invento uma dor. Se inventa uma dor para não vir.
essas pessoas não têm o que comer durante o dia. É uma alimentação por dia, todas essas famílias dessa congregação. Apenas uma. Tem um casal que é aluno do meu curso, eles não faltam um curso, um dia de aula. E o filho, Malaquias, nasceu com o intestino para fora. E ele já está há 9 anos assim. 9 anos com isso. Aqui no Brasil, se uma criança nasce com o intestino para fora, o que faz? É tão rápido, né? Na verdade, na mesma maternidade se resolve isso. Coloca para dentro e pronto, costurou. Lá não é assim. Lá ele está há 9 anos, eu estou tentando fazer a cirurgia, conseguir fazer a cirurgia dele, levantar recursos para isso, porque eu fui lá em Moçambique, ele é da cidade de Beira, então só tinha médico em Maputo. Aí eu fui em Maputo tentar resolver isso, saber como eu fazia para levá-lo para lá. Então estava numa época de revolução muito grande, não deu, mas o médico foi para Beira. Né? E eu estava em Beira no dia que estava marcada a cirurgia do Malaquias. Estava dando aula em perspectivas. Aí o pai, o Bento, me liga assim, pastor, cancelaram a cirurgia do Malaquias. Eu disse, mas o que foi? Disse que não tem anestesia. Aí eu fui para o hospital, falei com o médico, 3º andar, doutor Marcos, me lembro o nome dele. Aí, doutor, o que aconteceu? Ele disse, não temos a anestesia geral para fazer a cirurgia da criança. Eu disse, eu compro, como é que eu faço para comprar? Ele disse, vou lhe dar o telefone da diretora porque tem clínicas aqui que vende. Eu disse, ok. Falei com a diretora, ela disse, não, me deu a referência, disse, vou lhe dar o telefone de uma clínica que vende. Me deu. Sabe onde ficava a clínica? No mesmo hospital público. Eu desço, a clínica particular fica dentro do hospital público. Corrupção imensa. Aí eu vou falar, eu quero comprar anestesia. E o rapaz diz assim, tem que pagar uma consulta com o médico. Paguei R$150 a consulta com o médico, fiquei esperando. Qual foi o médico que me atendeu? O mesmo que me atendeu lá em cima. Desce o seu Marcos. Eu olhei assim, espantado, o que é isso? Ele disse, é você, eu já conheço o caso. Eu digo, eu sei que você conhece o caso. Entendeu? Como é que eu faço para comprar anestesia? Aí ele disse, me informaram que não tem. Eu disse, não, peraí, me disseram que tinha. Eu disse, não tem. Mas se você quiser fazer a cirurgia pela clínica, eu consigo daqui a 1 hora. Aí eu disse, tá, quanto é? Dava 25.300. Aí eu disse, por curiosidade, onde vai ser feita a cirurgia? Aqui no hospital público. Quer dizer, aí eu disse, você vai usar então a anestesia do hospital público para fazer uma coisa particular. Aí eu saí. Aí a gente está tentando uma outra clínica lá, particular, para fazer por lá mesmo. Tentei trazer para o Brasil, esbarro na burocracia, né, porque é de outro país, para o SUS atender, uma confusão danada, não consegui por aqui. E eu vou fazer uma campanha para levantar os recursos. Na outra clínica custa 20.300, né? Mas vocês têm ideia da corrupção imensa que há lá. Mas é uma família, tem uma outra criança, tem 11 anos, pesa 14 quilos. 11 anos com 14 quilos. O médico disse que ele tem que comer pelo menos 3 vezes, de 3 em 3 horas. Aí a Beatriz olha para mim e diz, pastor, mas como se eu só tenho a Estefânia? Mas como, pastor? Se a gente não consegue, às vezes, nem por um dia a alimentação para o meu filho. E ele tem tuberculose óssea. Então, assim, é terrível, mas é um povo, gente, que você chega, eles estão louvando, felizes com Deus. A primeira vez que eu fui pregar lá, eu morri, porque pregando, termina o culto, eles saem da igreja, tudinho assim. Eu disse, por que eles estão saindo da igreja? Aí o pastor Francis, não, aguarde. Aí eles voltam numa fila para trazer ofertas para mim. As criancinhas com umas moedinhas, de cortar o coração, gente. Umas moedinhas. Eu ganhei, naquele dia, 4 bananas, um saquinho com uns grãos de feijão, 2 mandiocas e uma galinha. Galinha é a comida, é o peru do Natal para eles, entende? Para aquela comunidade. Então eu disse, Francis, eu não posso receber isso. Eu não quero. Aí disse, pastor, só tem que receber. Mas eu não quero. Aí ele chamou uma anciã que veio falar comigo e disse, pastor, o senhor atravessou o oceano para falar de Jesus para a gente. Isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer para agradecer a Deus. Aí eu disse, então mata a galinha agora, come todo mundo. Né? Aí matamos a galinha na mesma hora para comer. Mas é um povo, gente, tão especial, que ama tanto o Senhor e que necessita tanto. Eu não acredito que hoje Moçambique, a África, precise de pastores brasileiros plantando igreja lá. Mas eles precisam de treinamento, de ensino.
porque eles são muito ativos, disponíveis. A igreja africana ela é muito grande, é grande em extensão, mas pobre em profundidade. Eu fui dar aula, na primeira vez que eu fui lá, reuni os meus alunos, eram 50 alunos, eu fui contar meu testemunho, achando que eu estava muito empolgado com o meu testemunho maravilhoso, já plantei 3 igrejas em São Luís, eu já plantei 3 igrejas em comunidades pobres, não sei o quê. Aí meu primeiro aluno, o pastor Xavier, começa a falar, eu sou o pastor Xavier, já plantei 16 igrejas aqui. Eu disse, Xavier, dê a aula que eu vou voltar para São Luís, né? Mas assim, são igrejas plantadas, mas muito pobres teologicamente, se chegar qualquer pessoa que diz que é crente, eles botam para pregar. E aí desvia o evangelho, entende? Então assim, eles precisam de treinamento. Então a igreja pode investir no ensino, invista no ensino, né? Depois eu vou mandar um vídeo para distribuir para vocês, um vídeo de um pastor clamando por isso, pastor Chimbia, né, que é meu aluno, ele dizendo assim, ó, mande mais vezes esse homem para cá, né? Porque aí ele fala, nossa igreja é muito grande, mas precisa de conhecimento, a gente precisa saber, a gente quer aprender. Um pastor pedindo isso, né? E ele falou uma coisa muito interessante assim, esse homem já é moçambicano, porque esse homem come conosco na mesa. Os outros que vêm aqui não comem com a gente, comem separado, mas esse come com a gente. Eu digo, assim, uma coisa tão simples marcou a vida deles. Eles tinham separado um lugar para me sentar, numa salinha lá. Eu disse, não, quero comer com os pastores, com todo mundo. Eu sentei à mesa para comer o peixe lá com todo mundo, né? Para eles foi marcante eu sentar para comer com eles, né? Porque sentar à mesa para comer com eles é dizer eu tenho intimidade com você. É o mesmo que Jesus fazia, né? Por isso que os fariseus eram contra, porque eles sentavam para comer à mesa com pecadores, brincando com os pobres, né? Isso demonstra relação, intimidade. Então a gente precisa investir em lugares onde o evangelho não chegou. Moçambique tem 42 etnias diferentes. 16 não conhecem o evangelho do Senhor Jesus ainda. Tribos sem o evangelho do Senhor Jesus ainda. Não é fácil evangelizar em Moçambique, não é fácil. Você pensa assim, fala português, né? A língua oficial do país é a língua portuguesa. Mas só sabe português quem foi na escola. Então, os idosos não falam português, falam o idioma da sua tribo, né? Então, as mulheres, em sua grande maioria, 45% das mulheres moçambicanas não falam português, não são alfabetizadas, né? Então, assim, é algo grandioso demais, assim, nas mãos nossas lá, de gente que necessita, e de igrejas como a nossa que pode fazer muito por eles. Como aqui no Brasil tem muita coisa para fazer, né? Mas assim, aqui no Brasil tem tanta coisa para fazer, por que eu vou lá fora? Porque a missão é aqui e lá. Judéia, Samaria, até os confins da terra, ok? Começa aqui e lá. Não é só aqui e não é só lá. É aqui e lá. Deus nos chamou para ser luz no meio das trevas. Amém? E não pense assim, eu sei falar português, eu vou fazer missão lá em Moçambique, porque lá fala português. Lá é português de Portugal de Moçambique. Ok? Então é um negócio meio doido assim. Isso é um exemplo só para a gente finalizar. Estou no hotel com minha filha faz os vídeos, né? Nós estamos fazendo um documentário, e aí ela disse, papai, vai acabar o papel higiênico. Eu disse, vou buscar lá embaixo. Eu desci, fui falar com o rapaz. Aí eu disse, eu preciso de papel higiênico. Ele disse assim para mim, eu vou trazer. Ele falou, eu vou trazer. Aí eu fiquei esperando. Aí ele ficou me olhando. Eu vou trazer. Aí eu disse, e eu vou levar. Entendeu? Fiquei lá. Aí ele disse, eu vou trazer. Eu disse, eu vou levar. Ele disse, você quer me dar? Eu disse, não, eu quero levar. Aí ele pegou um papel higiênico embaixo do balcão e disse, eu vou trazer. Aí eu tomei da mão dele, e eu vou levar, rapaz. Eu subi, né? Fui embora pro quarto. Ok. No outro dia eu fui dar aula para meus alunos. Tinha uma brasileira na turma, a Alicia lá. Aí ela disse assim, pastor, eu estou há 28 anos aqui em Moçambique. Até hoje eu me complico com algumas coisas. A gente estava falando de contextualização. Ela disse, por exemplo, aqui em Moçambique, levar é trazer e trazer é levar. Eu digo, agora eu entendi o negócio. Entendeu? A confusão era essa, né? Então a gente precisa conhecer a cultura, entender o povo, pregar a palavra, numa língua que eles entendam. Amém? Isso faz parte da nossa cidade também. Muitos contextos diferentes na nossa cidade, né? Contextos pobres, que precisam de igrejas batistas saudáveis entre eles. Amém? Vamos orar?